A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela preferência de você estar no nosso canal, muito obrigado por você ser parte deste canal abençoado que o Senhor tem nos dado para desenvolvermos assim a sua santa palavra, ensinando, contribuindo e fortalecendo aqueles que necessitam e precisam do favor do Senhor. Quem vos fala, apóstolo Josadak, especialista em paternidade espiritual, e no dia de hoje eu estou fazendo esse primeiro vídeo da série Incoerente. Isso mesmo. Série Incoerente. Você vai perceber o porquê da série Incoerente. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas têm 1000 ideias durante todo o dia e não fazem nada para concretizá-las. Então hoje eu vou te falar sobre ideia e ação. Qual é a diferença que existe entre ter ideia e ter a ação da ideia? Perceba, no livro de Gênesis capítulo 1, no versículo de número 26 diz assim: E Deus disse, façamos o homem, segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. No entanto, você percebe que o próprio Deus manifesta em si a capacidade de poder ter uma ideia dentro de si e ele deseja manifestar essa ideia, trazendo à existência. Deus não ficou apenas na ideia. E o que é uma ideia? Ideia é uma imagem que você tem do teu mundo subjetivo, de modo que você produz ela ao teu consciente, de modo a se tornar um pensamento, e os pensamentos não automaticamente se tornam em palavras, e as palavras liberadas, elas vêm acompanhadas de uma carga, ou até mesmo vêm acompanhada de uma energia, pode ser positiva ou negativa, dependente de quem está a liberar estas palavras. Nesse caso, Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, então Deus estava tirando de dentro de si aquilo que ele viu, ou então, o homem anteriormente era uma imagem na mente de Deus, de modo que essa imagem não apenas se tornou algo fictício, mas se tornou algo real, de modo que o próprio Deus botou a mão na massa e trouxe a existência. Deus falou e fez, fez e falou. Então, qual é a diferença que existe entre a ideia e a ação? Normalmente, as pessoas que mais fracassam, as pessoas que vivem em derrotas e as pessoas que estão sempre caindo nos mesmos lugares são pessoas que nunca desejaram investir no que falaram. A diferença entre falar e fazer é que você nunca é o que você falou, você é o que você fez. E por causa disso, muitos de nós temos o hábito de procrastinarmos o que falamos. E normalmente as pessoas não estão apegadas ao que nós falamos, mas ao que nós fizemos. E a incoerência começa a surgir desde o momento em que você fala algo e você não faz o que você falou. A incoerência começa a surgir desde o momento em que você tem uma ideia, você libera por palavras e você não concretiza o que você falou. Isso acontece com cada um de nós. Quando nós entendermos que a disciplina é a maior ferramenta para começarmos a ser coerente e deixarmos de ser incoerente, entenderemos que teremos moral para as pessoas e teremos a confiança das pessoas. Por que as pessoas não confiam em nós? Muitas das vezes não confiam porque nós falamos coisas que nós não fizemos. E às vezes fizemos coisas incoerentes com aquilo que falamos. Falamos coisas bonitas e fizemos coisas erradas. E às vezes fizemos coisas erradas e falamos coisas bonitas. Nós, como seres humanos, estamos sempre trocando a cabeça pelos pés. Tudo porque nós somos muito incoerentes. Hoje pela manhã você tem um pensamento positivo. Depois do meio-dia você já tem um pensamento negativo. Depois que chega a noite você tem outro pensamento. Quer dizer, nós temos 1 milhão de pensamentos durante todo o dia e que 50% ou a 70% desses pensamentos nós não fizemos nada por eles. Então, quero chamar a tua atenção. Para aí um pouquinho. Quero chamar a tua atenção para te dizer uma coisa. A única forma de você ter credibilidade das pessoas é ser coerente. E o que é coerência? A capacidade de falar e fazer, fazer e falar. E muitas das vezes você vai ter que empenhar esforço, dedicação e disciplina. Porque tudo que você fala nem sempre é aquilo que você faz. Mas quando você falar e fazer, as pessoas vão confiar em você. Então, o maior segredo é, a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo número 11, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem,
de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Significa, Deus tem uma ideia positiva a nosso respeito. Deus pensa bem a nosso respeito, querendo você ou não, aceitando você ou não. Deus tem um pensamento positivo a teu respeito. Porém, você que precisa desenvolver um pensamento positivo perante a Deus e com relação à sua pessoa, de modo que você seja coerente com o que você ouve dele e você faça o que ele quer. A Bíblia vai dizer, livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires que hoje tudo te mandares, bendito ou abençoado serás em tudo que você fizer. A Bíblia vai descrever o nível de bênção que você recebe mediante o que você ouvir e obedecer. Então significa, ouvir e obedecer é a capacidade de ter ideia e cumprir a ideia que você ouviu. É a capacidade de você ouvir a ideia por palavras e automaticamente ir para a ação. Deus não quer que sejamos apenas um leitor da Bíblia de forma religiosa. Deus quer que nós vamos para a ação daquilo que nós estamos lendo. A diferença que existe entre as religiões é porque muitas dessas religiões, ou a diferença que existe entre elas, é que umas são cumpridoras do que está escrito, que são os padrões, outras não. A diferença entre muitos de nós, como seres humanos, é porque uns falam e cumprem, outros falam e não cumprem. E quando nós convivemos com pessoas que estão mal acostumadas a falar 1 milhão de coisas e não fazem nada pelo que falaram, essas pessoas são incoerentes. Espero que não seja você uma pessoa incoerente. Você precisa entender que tudo o que você fala e você faz cria credibilidade. Agora, o que você fala e não faz, isso cria descredibilidade. As pessoas só acreditam no que você falou quando você fez o que você falou. As pessoas vão desacreditar em você se você falar uma coisa e você não fizer. Então perceba, a maior importância nos últimos dias e nos últimos tempos em que nós estamos vivendo é sermos mais coerentes do que incoerentes. A incoerência é a única ferramenta da descredibilidade. É quando um pastor, é quando um marido, é quando um filho fala o que não faz. É quando uma mulher fala o que não faz. É quando um pai de família fala o que não faz. Imagine que se Deus falasse alguma coisa e ele não cumprisse, Deus estaria sendo incoerente. Por que Deus é uma pessoa coerente? Porque ele fala e faz. Ele fala e faz. Por que muitos de nós, seres humanos, somos incoerentes? Porque nós falamos um montão de coisa e nós não fizemos. Então espero que esse vídeo terá despertado em você e eu chamo você para a nossa nova série Incoerente e Aprendendo. Você está no canal Fé e Sabedoria. Mais uma vez, quem vos fala, Apóstolo Josadak, especialista em paternidade espiritual. E muito obrigado pela tua audiência. Deus te abençoe, fique na paz, que o teu dia seja um dia feliz e agradável. Deus te abençoe.